Olá, sejam bem-vindos ao Emergencast, um bate-papo sobre emergências médicas. Eu sou o Dr. Vitor Dalla. Eu sou o Dr. Pietro Lima e a gente vai recontinuar um bate-papo incrível com o Guilherme Oliveira. O Gui, ele é... Pô, até foi chamado de Gui, cara, porque o cara é um parceiraço, de amigaço, longa data e já virou nosso participante elite aqui. Já também, né? Cara, Clínica Médica Unifesp, Cardio Dante, Hemodinâmica no Dante, cara, ele tem um compêndio aí de estudo aí. E, cara, o cara tem um arsenal para falar pra gente hoje sobre emergências hipertensivas. Gui, cara, que bom te receber de novo, velho. Obrigado pelo carinho aí. Vitor, Pietro, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. É uma honra. Vocês hoje são referências aí no ensino médico. Então, muito obrigado por estar aqui. Vamos, de novo, bater um papo aí descontraído, igual foi da última vez. Tenho certeza que a gente tem muito a agregar aí. Maravilha. E foi difícil, hein, achar um homem pra fazer esse episódio, hein? Olha lá, Quanto tempo que nós estamos tentando marcar esse episódio? Rapaz, desde o primeiro lá. O dele foi o episódio da volta da segunda temporada. Foi mesmo, cara. E nós estamos aqui tentando achar um homem na agenda dele. Não, mas, ó, pessoal, a culpa não é só minha, não, hein? Esse cara requisitado é fuga. Cara, é verdade. Cara, emergências hipertensivas. Quando a gente falou o primeiro papo sobre urgência hipertensiva, a gente falou um pouco sobre aquele manejo da pressão clássica sem lesão de órgão-alvo. Aí vem esse papo de lesão de órgão-alvo. Gui, o que é lesão de órgão-alvo, irmão? Então, vamos lá. Acho que para a gente puxar o gancho de novo, vamos lembrar, então, o que é uma pressão arterial que está botando a vida, potencialmente botando a vida do meu paciente em risco ou está botando a vida do meu paciente em risco. É aquela pressão arterial acima de 180 por 120, então 18 por 12. O paciente chegou no pronto-socorro, pressões altas acima de 180 por 120, você vai, primeira coisa, buscar lesão de órgão-alvo, porque aí você vai conseguir classificar em emergência hipertensiva, se a lesão de órgão-alvo está presente, ou urgência hipertensiva, que foi o nosso papo do último podcast. O que é basicamente a lesão de órgão-alvo? Você vai procurar algum dano que a pressão arterial elevada está levando para o órgão do paciente. Então, como causa e consequência. A pressão como causa e a consequência é aquele dano do órgão que está sendo afetado. A gente pode dividir, até como para ficar um pouco mais didático, a gente vai dividindo de crânio caudal, até a gente falar um pouco das particularidades de cada uma. O que vocês acham? Cara, sensacional. Desse jeitinho, bom, mais didático. Vamos lá, crânio caudal, com certeza. Eu acho que a primeira, para a gente falar, então, as síndromes neurológicas, eu acho que a gente tem que lembrar de 3 síndromes neurológicas. O AVC isquêmico, o AVC hemorrágico e a encefalopatia hipertensiva. Quando a gente fala de AVC isquêmico, em primeiro lugar, e eu estou com uma emergência hipertensiva com a pressão elevada e o paciente tem um déficit neurológico focal agudo, primeira coisa, eu vou definir se o meu paciente está em janela de trombólise ou não. Porque isso vai me guiar o meu controle, o meu alvo de pressão. Se o paciente está fora de janela de trombólise, eu vou permitir uma pressão até 220 por 120. E por que isso? Isso tem um racional. Porque se o meu paciente não vai ser trombolizado, eu quero garantir a maior perfusão cerebral naquela área de penumbra, para que ela possa ter o mínimo de déficit, o mínimo de sequela possível naquele tecido cerebral. Então, se ele não vai ser trombolizado, até 220 por 120. Agora não, ele está em janela de trombólise, ele vai receber ali a alteplase AV. Essa pressão tem que ser abaixo de 185 por 110. Tá, pessoal? Para não ter um risco de transformação hemorrágica ao longo da minha trombólise. Então, olha aqui, assim como na urgência hipertensiva que a gente conversou lá atrás, na emergência hipertensiva, menos ainda, eu não tenho que sair correndo para normalizar a pressão arterial do meu paciente. Eu tenho que guiar através dessas metas terapêuticas. O básico, até 20%, de 20% a 25% nas primeiras 3 horas de controle. AVC isquêmico é isso, AVC hemorrágico, se até o meu paciente ser efetivamente tratado, eu tenho como meta de pressão arterial sistólica a torno de 160 milímetros de mercúrio. Tá? E na encefalopatia hipertensiva, a gente vai naquele geral de controle de 20% a 25% nas primeiras 3 horas. Aí a gente pode falar de qual droga, qual medicação. Principalmente o nitroprusiato de sódio, que é um vasodilatador arterial potente EV, além de ser potente, com meia-vida muito rápida, porque é isso que a gente precisa numa emergência. Se eu tenho qualquer intercorrência, eu aperto o botão da minha bomba de infusão, eu paro a infusão e eu já tenho um manejo mais fácil do meu paciente em mãos. E, cara, isso é muito importante. Gui falou uma coisa muito bacana, que é o seguinte, a gente está falando de drogas ativas, a gente tem lesão de órgão-alvo. Gui, justifica
eu entrar com algum antipertensivo oral no cenário de uma lesão de órgão-alvo? Pessoal, não, esse foi o nosso conversa da última aula, né? Então, se é uma emergência hipertensiva, eu definir, pelo menos neurologicamente, foi o que a gente conversou agora, que eu tenho uma lesão de órgão-alvo, AVC isquêmico, hemorragia ou encefalopatia isquêmica, a droga de escolha é EV. EV. Ação rápida, meia-vida rápida. Então, não dá para usar captopril oral, clonidina oral, qualquer coisa que seja oral. É droga EV. E até a sua titulação da dose, né? Sua titulação tá com a bombinha na sua mão ali, aumenta 1 ml, 2 ml, hora você vai titulando sua dose de uma maneira mais... O paciente tá mais na sua mão, né? E outra coisa, assim como lesão de órgão-alvo, alguns cenários, até a maioria deles, um paciente um pouco mais crítico, a PAM vai muito bem, mesmo com niprid. Né? Perfeito, perfeito. E é isso que a gente vê pouco, né? PAM não é só para hipotensão, né? A gente vê muito PAM pro cara tá chocado. Exatamente, né, cara? A gente vê Excelente. muito paciente quando tá com noradrenalina, chocado, sepsis, PAI. Mas o paciente ele pode estar instável, chocado, ou ele pode estar instável, hipertenso. Excelente. Ou ele tem uma lesão de órgão, ele tem um AVC. Então, você quer mais estabilidade que isso? Então, a monitorização hemodinâmica nesse cenário é imprescindível. Com a PM vai muito bem. E essa é aquela PAI boa de pegar, né? O paciente tá com a pressão alta, tem que pegar e sair, porque senão você vai tomar uma jatada arterial ali, ó. É aquela que cara, o sangue tá, Boa de tá pegar. pulsando sem, na sua mão. Essa é boa de pegar. Essa é boa. Essa é fácil. Essa é a boa. Então, crânio, já falamos ali, começamos o crânio e começamos a descer um pouquinho mais. Então, vamos lá. No tórax, a gente tem, mais uma vez, 3 principais entidades diferentes de lesões de órgão-alvo que pode se apresentar de maneira diferente, caracterizando a emergência hipertensiva. Quais são essas 3? Primeiro, puxar a sardinha aqui para o meu lado como hemodinamicista, o infarto, né? O infarto, o paciente ele pode chegar no pronto-socorro com dor torácica, irradiando para o braço, o clássico do livro, e muito hipertenso, com acima de 180 por 120, se caracterizando por uma emergência hipertensiva. E aí, vale uma discussão legal, acho que de 2 pontos. A meta terapêutica é aquela abaixar de 20% a 25% nas primeiras 3 horas. Mas a discussão que eu queria fazer seria em relação a 2 pontos. Primeiro, classicamente, a gente aprendeu, eu lanço um desafio aqui para os Emergencasts. Claro. Aonde que a gente aprendeu? Ninguém leu isso no livro. A gente foi ouvindo de ouvido a ouvido do preceptor, tal, que síndrome coronariana aguda é igual tridil, igual nitroglicerina. Porque o niprid faz um roubo de fluxo coronário. Sim. E vocês sabem de onde surgiu isso? Ó, eu vou deixar os 2 cardiologistas aqui, vou só ficar escutando, ó. Vou só ficar escutando aqui, Eu ó. vi meu chefe falar. Meu chefe falou, cara. Entrou na minha cabeça e saiu na minha boca. Exatamente. Isso foi um estudo muito antigo, década de 80. Foi feito em cachorros, tá? É o único estudo que nós temos até hoje. E isso ficou. Cara. Olha Foi em só. cachorros, em modo experimental, obviamente, em que eles infundiram, eles ligavam a coronária do cachorro, infundiam niprid e tridil, e foi se aventado nesse estudo experimental e que o niprid faria um roubo de fluxo coronário. Por que isso? A área isquêmica ela já está ao máximo vasodilatada possível, porque ela está isquêmica, então ele roubaria o fluxo daquela área isquêmica para a área nobre. Então, mas isso foi experimental em cachorros, isso ficou. Na teoria é lindo. É lindo. Exato. Você entende o mecanismo da droga isso e fala, nunca cara, foi realmente entendi. provado, e isso Em ficou vivo, em vivo, isso Que ficou. loucura. Qual que eu acho que assim, então assim, não existe certo e errado. Eu não vou falar para vocês que você pode sair usando niprid, porque ninguém sabe, essa que é a verdade. Isso não está em livro nenhum. Mas o que eu aprendi na minha residência e uso até hoje na minha prática clínica? Se eu tenho um paciente classicamente, muita dor torácica, troponina muito elevada, e ele está hipertenso, aí vai do feeling do momento, talvez do especialista, e ele está hipertenso, eu uso tridil, tá? Eu uso tridil. Para diminuir o trabalho miocárdico, o consumo de oxigênio, venodilatação, eu uso tridil. Agora, se meu feeling naquele momento, que o principal ali é a pressão arterial, o cara está muito hipertenso, pressões muito elevadas, tem um desconforto também, troponina discretamente elevada, que pode ser por consumo ou não, eu vou de niprid, tá? Por quê? Aqui vocês são emergencistas, cardiologista, a gente sabe que quando a gente liga o tridil, o venodilatador, o controle da pressão arterial propriamente dita é muito difícil, a gente tem que usar doses muito elevadas. Sim.
Porque ele não é um bom antihipertensivo arterial. Ele é um ótimo venodilatador e dilatador coronariano. Então, acho que essa que é um pouquinho da polêmica aí de Nipride e Tridil. Eu acho que a gente pode fazer, às vezes, assim. Você entra com dose de Tridil. Cara, foi bem. Reduziu um pouquinho a pressão. Já, o cara tá um pouco confortável. Cara, a pressão tá ainda 17, 18. Aí você entra com o Nipride. Eu acho que sim. Aí associa, eu acho que sim. E a outra questão é de a gente lembrar de infarto de ventrículo direito, né? Que é uma contraindicação da gente usar nitrato. Então, Tridil, Nipride, indicação. Por quê? Eu vou diminuir muito a minha pré-carga, o meu retorno venoso, se o meu VD, que depende de volume, ele depende de sangue chegando nele para trabalhar. Se eu diminuir muito essa pré-carga, eu termino de chocar o paciente. Então, controle álgico ali nesse momento não é com Tridil nem com Nipride. Gui, o paciente chegou no pronto-socorro e tá suprado. São 18/10. Leva para emergência, Tridil, Nipride. O que você acha? Tridil, Nipride, para onde que eu vou? Ele tá suprado, Tridil. Porque, por mais que esteja com 18/10, porque aí foi o que eu falei, eu acho que aqui o principal é realmente a síndrome coronariana aguda. Eu não acho que a pressão está sendo secundário, a pressão está sendo a causa da principal. Então, supra, eu acho que é Tridil, tá? Mas o mais importante é abrir o vaso. O mais importante é chamar a hemodinâmica. Liga pro Gui. O Gui, Qualquer hora, viu, pessoal? Qualquer hora. Massa. Passa o balão aqui, pelo amor de Deus. Massa, cara. Então, show. síndrome coronariana, eu acho que é isso. A outra síndrome torácica, eu acho que é o edema agudo de pulmão, que é legal a gente falar, é o edema agudo de pulmão hipertensivo, né? Lembrar que edema agudo de pulmão é uma síndrome também, pode ser hipertensivo, pode ser valvar, pode ser cardiogênico, mas a hipertensivo, que é o nosso foco. Eu vou fazer o controle basicamente com Nipride, com aquela meta de 20% a 25% de redução. Lembrar que, além do controle pressório, que é muito importante o diurético, mas não inverter, não achar que é só diurético que vai desafogar o meu paciente. O diurético ele vai fazer o papel dele de reduzir pré-carga, mas reduzir a pós-carga com a vasodilatação é muito importante. Então, pressão, diurético e VNI, que nesses casos vão muito bem também. Desafoga o meu Fala um paciente. pouquinho da polêmica da morfina, que todo mundo, né, edema agudo, no começo, há uns anos atrás, a gente falava em edema agudo, era a tríade, VNI, era 4, né? Você falava em VNI, você falava diurético terapia, falava no vasodilatador e não, tem que fazer morfina, porque diminui a sensação de dispneia, também dá uma diminuição de pré-carga. E aí, o que a gente tem pra falar da morfina no edema agudo hoje em dia? A morfina mais atualizado. A morfina hoje no edema agudo caiu fora, né? A gente teve até alguns ensaios já aumentando talvez mortalidade, pouco entendido, mas saiu fora. Não tem papel benefício nenhum. Na verdade, você pode até achar que o seu paciente deu uma morfina, ele deu uma rebaixadinha ali, achou que ele vai estar mais tranquilo, mas não, ele está lá encharcado ainda, você está perdendo tempo. Então, morfina não. Capricha na tríade aí, pressão, VNI, diurético, que você vai bem. Diurético com gosto, né? Os cardiologistas. Depois a gente corre atrás do rim. Não vai fazer do clotiazida, pelo amor de Deus. Não, diurético venoso, furosemida, 1 mg por quilo ou 1,5 mg por quilo se o paciente já é usuário de furosemida. Gui, maravilha. Eu tenho os três ampolas na minha mão. Eu tenho Nipride, ampola não, né? Nipride, estratégia. Nipride, via aérea e furosemida. Pra onde que eu vou primeiro? Nipride. Melhorar a pós-carga desse paciente é o que ele está mais precisando. Então, você melhora, diminui ali o trabalho cardíaco, só você diminui, você desafoga um pouquinho esse pulmão, você consegue drenar melhor o sangue do pulmão para frente, para o ventrículo esquerdo trabalhar melhor, então vai primeiro na pressão arterial. É claro, o paciente não está pré-tubo, né? Mas está desaturando, calma, bota um catéter, vai no Nipride, pede para pegar a furosemida, vamos pegar a VNI, mas foca no seu Nipride que você vai. E tratar um edema agudo hipertensivo é gostoso, né? Gostoso. Porque o cara responde. Ele sai do poço. Ele responde lindamente. Ele sai do poço e te agradece. Você vê ele respondendo, é gostoso tratar um edema agudo hipertensivo. É muito gostoso. O cara começou a dar plantão, vem o edema agudo hipertensivo, ele resolve. Nossa, o cara vai pra casa. Ele chega em casa, ele sou bravo. É muito bom. Papai, eu sou médico, papai. É muito bom. Passa demais. E aí, continuando pra síndrome torácica mais, né? Cara, eu acho que a gente podia... Dissecção de aorta. Eu acho que é uma porrada pra quem recebe. E não deixa de ser, cara... A gente sabe que, assim, achar que o emergencista vai ser o resolutivo do cenário não é. Mas ele pode dar uma ajudada, né? Pode, muito. Lembrar, gente, então, dissecção de aorta, dissecção aguda é um cenário desafiador e trágico. A mortalidade é muito alta, tá?
Mesmo que a gente faça o tratamento todo adequado, a mortalidade segue alta. Então, o nosso papel é ter calma e tentar estabilizar ao máximo o paciente. Se for realmente uma dissecção de aorta Stanford A, chamar a cirurgia, né? Mas do ponto de vista clínico, uma vez diagnosticado, eu sempre tinha um chefe que sempre me ensinou assim, para a gente dar o diagnóstico, primeiro a gente tem que conhecer o diagnóstico. Não é achar que toda dor torácica chega no pronto-socorro é AS clopidogrel porque é infarto. Então, tem que lembrar da possibilidade desse diagnóstico. O paciente, normalmente, aqui sim, o paciente é muito hipertenso. Ele está muito hipertenso. É uma dor que o cara está inquieto na cadeira ali, ele não aguenta ficar parado, porque é uma dor fria, lancinante. Difícil na emergência, mas se tiver a oportunidade, PA nos 2 braços. Eu sei que, gente, é difícil, quase ninguém faz isso na prática mesmo, mas tem que lembrar do diagnóstico. Lembrar, você vai poder conduzir melhor. E aí, aqui na dissecção de aorta é uma condução um pouquinho diferente, porque aqui sim talvez seja a única que a gente vai realmente jogar essa pressão lá para baixo. A gente vai alvo terapêutico de 100 a 120 de sistólica. Porque eu preciso reduzir a pressão arterial desse paciente, porque realmente a pressão é um fator que pode continuar essa dissecção. Mas lembrar que a pressão, apesar dela precisar ser controlada, ela não é o primeiro fator que você tem que controlar. A frequência cardíaca é a primeira coisa da gente controlar. Eu tenho um mnemônico, eu não uso, aprendi, já ouvi isso daí, mas, enfim, para quem gosta de mnemônico, a dissecção de aorta é uma doença FDP. Porque você tem que... E é FDP e você tem que lembrar do FDP, porque você tem que controlar frequência, dor e pressão. Nossa, e por que frequência e dor? Porque se o cara está muito taquicárdico, se o paciente está muito taquicárdico, você fica aumentando o efeito de cisalhamento. E isso vai te secando mais ainda. E por que não controlar a pressão primeiro? Fisiologia. Se eu abaixo a pressão arterial, eu taquicardizo para manter débito. Na hora que eu taquicardizo, eu perpetuo a cisalhamento. Então, eu controlo primeiro a frequência e a dor, porque a dor vai manter minha frequência. Controlo primeiro a frequência, com a frequência controlada, eu abaixo a pressão. Porque aí você vai controlar o que a gente chama de duplo produto, né? Pressão e frequência. Cara, eu tive episódio. Vou contar um caso também, vai. Não, pode falar que eu tenho um caso bom aqui. Que aconteceu tem uns 2 meses. 4 dissecções no mesmo pontão, irmão. No mesmo pontão? 4 dissecções. Nossa. Um chegou na ambulância, morreu na ambulância. Fibrou, morreu na ambulância. O outro entrou na emergência, fez um supradifuso infra de AVR com dissecção. Ele começou a dissecar a coronária. Nossa. FV morreu. 2 foram pra cirurgia. Um saiu e o outro morreu no 48 horas pós. Olha o nível. Você saiu de lá e foi se benzer depois, né? Não, cara, bizarro. Você saiu de lá e foi se benzer, né? De meia você não levou o plano. Não, esquece. Então, assim, um morreu na cirurgia e um morreu 48 horas pós. Não tem, cara... Então é muito catastrófico. Isso aí é pra ela entender o seguinte, cara, o que a gente tem pra fazer é isso. Né? Querendo ou não, mnemônico FDP, mas é isso. Foca nisso, porque é o que a gente tem, não tem jeito. Então, assim, isso pela cirurgia cardíaca, né? E tentar conduzir o paciente para o centro cirúrgico o mais rápido possível. Agora, meu irmão, que diagnóstico catastrófico, né? Catastrófico. Rapaz, a minha história foi um pouquinho diferente. Tava de plantão não UTI, não foi nem emergência, não. Tava de plantão não UTI. E a maternidade do hospital que eu trabalho é de alto risco, né? Então chegou uma gemelar que chegou lá por volta de 10. Isso foi acordada, era mais ou menos 5 horas da manhã para admitir esse paciente. Então tinha uma gemelar que chegou lá, o histórico dela era que ela era portadora de uma síndrome de Marfan, estava na gestação ali de quase 20 semanas ali e tudo, e ela veio com uma história de GO, me acordou lá 5 e pouco da manhã, tava um leito vago lá, doutor, essa paciente aqui tá muito esquisita, ela chegou com uma dor torácica muito importante, tá doendo muito, a gente fez o eletro, não tinha isquemia, não tinha supra, não tinha nada, mas continuou com muita dor, tá aqui hipertensa e tudo, a gente optou por nem fazer dose de ataque de AS nem nada, não, a gente trouxe para cá, a gente fez uma ultrassom feto, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tal, beleza, fui conversar com a menina. Menina jovem, tudo, não, tem história assim de uma fã, doutor, nossa, eu acordei, tava dormindo normal, fui dormir bem, de repente eu acordei com uma dor absurda, doendo demais, muita dor. Falei, como é que era essa dor? Ela descreveu isso aqui pra mim, essa dor começa aqui no meio, vai para minhas costas e ela descreveu isso aqui, parece que está rasgando, foi exatamente o que ela falou. Parece que está rasgando. Nessa hora, aí eu falei, nossa senhora, essa menina tá dissecando. Essa menina tá dissecando. Essa menina tá dissecando, tenho consciência. Na hora que eu já botei a hipótese de Marfan, já pedi uma angiotomo. Já falei, cara, olha, bicho, não, tá grave, não pode fazer radiação. Eu falo, cara, não tem jeito. Bota o avental de chumbo nela, faz o avental público nela e vamos fazer a angiotensia dessa menina.
bicho, não deu outra. A gente desceu, a gente secando e tava dissecando. Pegava arco ascendente e até ilíaca, meu amigo. Porque é bafana, né? Todo preso desse conjuntivo. Até lá embaixo. Graças a Deus. Aí eu fiz o controle do produto, beta, bloco e tudo. Aí deu 7 horas, troquei o plantão, mas aí ela foi transferida pra... Eu acho que me engano, não sei se ela foi pra UCAM e tal. E foi abordada e ficou bem, cara. Ficou bem. Mas aí, olha como é que... Ela descreveu exatamente, falou, uma dor muito intensa que vai para minhas costas e parece que tá rasgando, doutor. E ainda bem que a GO não fez nada. Acabou, cara. Subitaço. Ainda bem que a GO não fez nada de antiagregante, anticoagulante, nem nada, hein? Então, aí o que eu ia falar, eu como hemodinamicista, acho que todo hemodinamicista perguntar deve ter uma história parecida. O paciente chegou no pronto-socorro, supra no eletro, supra de parede inferior, aquele negócio, supra e tal, e aí, enfim... Vamos botar o estetozinho no paciente, dor torácica, supra, também não condeno. Hemodinâmica, deitou na hemodinâmica, eu não conseguia pegar a coronária direita, supra inferior, coronária direita, não conseguia. Aí injetei um pouquinho assim para ver se eu achava a coronária direita, pensando em origem anômala da coronária direita, e aí eu vi uma imagem estranha na aorta. Aí levantou a cabeça, peguei um cateter, fiz uma ortografia, e na verdade, não era uma sino coronariana, era uma dissecção de aorta ascendente, pegando o ósseo da coronária direita. A coronária direita estava saindo da falsa luz. E trágico, porque já tinha sido feita a ESCO, o paciente chegou a faleceu. Mas então, acho que todo hemodinamicista já passou por isso, mas é ruim. Só para a gente finalizar a dissecção, porque a gente está falando aqui de niprid, niprid é droga de escolha, com certeza, mas a gente falou de controle de frequência, acho que é importante porque aqui vai entrar uma outra droga que a gente não comentou ainda. Então, no Brasil, o que nós temos hoje é o metoprolol, que droga também é V. Então, mais uma vez, droga é V, metoprolol, 5 miligramas. Você pode fazer a orientação que faça lento e você pode repetir até 3 vezes, total de 15 miligramas. Fora você tem a droga, outro beta-bloqueador, que é o esmolol, que é uma droga que a gente brinca que foi inventada, parece, para dissecção, pena que a gente não tem, porque ela tem um controle tanto beta quanto alfa, então ela também faz um controle hipertensivo legal. Mas então o metoprolol é a droga de escolha aqui para a gente fazer o controle de frequência cardíaca. Sensacional. Excelente. Falamos de tórax, então. Descer mais um pouquinho? Descendo mais um pouquinho. A esquecida, mas não menos grave, a lesão de órgão-alvo renal, né? A gente tem emergência hipertensiva renal também, que pode se apresentar num paciente típico, paciente lúpica, né? Que ela chega muito hipertensa e aí pode estar chegando... Normalmente, gente, para ser muito sincero, o renal ele não te dá muitos sinais, tá? Mas sempre indagar de hematúria, urina espumosa, pensando em proteinúria. Então, eu sempre acho importante, numa emergência hipertensiva, seja ela qual for, nos seus exames, você ter ali uma dosagem de função renal e você ter uma dosagem de um EAS, para você ver um sedimento urinário, presença de hematúria, leucostura e proteinúria. Porque pode sim ter uma emergência hipertensiva, associado ao rim, e aí a gente vai ter a nossa meta terapêutica, aquela clássica de abaixar 20% a 25% da pressão arterial nas primeiras 3 horas. Acho que é isso. E tem uma última que eu queria, para a gente lembrar realmente que a apresentação é um pouco diferente, mas é aquela paciente que chega para você no pronto-socorro, mulher em idade fértil, se queixando de cefaleia, escotomas visuais ou até mesmo rebaixada com convulsão. Por que a gente tem que lembrar? Porque, às vezes, essa paciente não vai estar muito hipertensa. A pressão sistólica ali é de 160, às vezes já é suficiente para a paciente estar em eclâmpsia. Então, um diagnóstico de eclâmpsia, ele tem que ser lembrado numa mulher em idade fértil. A gente está no Brasil. A gente sabe que quantos pacientes chegam no pronto-socorro com 20, 25 semanas e nem sabem que estão grávidas, nem sabem que estão gestantes. Então, é claro, você vai perguntar se está gestante, você vai perguntar se existe o risco da paciente estar gestante. Porque o diagnóstico de eclâmpsia tem que ser lembrado. Não é uma... Essa paciente, principalmente se ela não sabe que está gestante, ela não vai chegar direto para o GO. Ela vai chegar para o clínico. Então, cabe o clínico dar esse diagnóstico. É claro que a condução vai ser junto com o GO. Você tem que sulfatar. E você tem que controlar a pressão. Aqui não vai poder entrar o niprid. A hidralazina é V, a dose de escolha. Mas lembrar que para resolver a eclâmpsia não é só controlar a pressão. Eu tenho que resolver a gestação. Então, por isso o GO é muito importante no nosso lado. Tem que estar de mão dada com o GO, não. Acho que outra clinicagem aí para a gente lembrar. Sempre importante. As emergências hipertensivas associadas a drogas estimulantes, principalmente a cocaína, né? Então, a cocaína
As anfetaminas, lembrar que a gente tem que evitar os beta-bloqueadores. Importantíssimo. Isso, evitar os beta-bloqueadores e controle de pressão aí de 20% a 25%. Outra coisa que às vezes me perguntam na faculdade é, tudo bem, eu comecei o Unipride, seja ela qual for a emergência hipertensiva, e como é que eu faço a transição do Unipride para a medicação via oral? Porque isso é muito importante. Porque não adianta nada você chegar para pegar o plantão na UTI lá, né, Vitinho? 4º dia, 5º dia, o paciente está com 30 ml hora de Unipride. Morrendo de cefaleia, náusea, vômito, fazendo intoxicação por tio cianeto. Então, assim, não, a gente tem que... Eu acho que o grande lance é, você está em dose crescente de Unipride ainda, talvez não seja momento de você começar a sua dose via oral, sua droga via oral. Você estabilizou o Unipride ou está já em dose decrescente, o paciente está estável, no primeiro momento que você estabilizou o seu doente, é a hora de você começar a sua medicação via oral para você o mais rápido possível transicionar esse Unipride, essa droga venosa, para a droga via oral. Acho que é isso a mensagem aí. Cara, tem uma pergunta aqui. Seguinte, a gente sabe que gestante tem 30% mais chance de infartar por dissecção de coronária. E aí? Esse cara, por exemplo, essa gestante chegou suprada, dissecção de coronária. É uma emergência hipertensiva. Como é que toca esse caso Que aí? cenário, hein? Que cenário? Vai lá. Tá fácil, É, tá que tranquilo, cenário. não, de boa. É um cenário bem difícil. E aí, o que eu faço? Dissecção coronária, pessoal. Então, só para a gente lembrar um pouquinho aqui de anatomia. O vaso sanguíneo ele tem a camada íntima, média e adventiça. O que é uma dissecção de coronária? Assim como na dissecção de aorta. Mas vamos falar aqui da coronária. Vou aproveitar hemodinamicista, né, Vitinho? Claro, Sou trouxa. Eu tenho um descolamento da camada íntima para a camada média do vaso. E o sangue começa a passar na falsa luz. Ou seja, em vez dele estar na luz verdadeira, ele começa a passar entre a camada íntima e a camada média. Isso na coronária, isso pode também dar dor e pode dar supra no eletro, tá? Só que a conduta aqui não é aquela, uma vez identificada a dissecção espontânea de coronária, a conduta não é aquela clássica de botar stent, né? Porque de um ponto de vista técnico, isso lá da hora do procedimento em si, eu posso, na hora que eu for passar o meu fio guia, passar o meu stent, na verdade eu posso estar passando na falsa luz. Então eu posso estar prorrogando, perpetuando essa dissecção. Então o tratamento a princípio é clínico. Eu vou para o cateterismo, você está suprado, você não sabe o que é. Eu vou para o cateterismo, não identifiquei, o tratamento é clínico. Se é clínico, controle pressórico muitíssimo importante. 20% a 25% nas primeiras 3 horas, reduzir aí abaixo de 160 nas primeiras 24 horas. Então isso é muito importante. Mas nunca você vai botar stent? Já coloquei uma vez na dissecção coronária porque o paciente estava em choque cardiogênico. E aí... Era isso. Então é risco e benefício, né? Mas dissecção de coronária é um diagnóstico que nós hemodinamicistas a gente não gosta muito de ver, não. Porque a gente sente um pouco impotente, né? Você não pode... Balonar. Você olha ali, você vai... Vou dar uma segurada nessa dissecção, dar uma balonada. O problema, o Pietro, é que para o meu balão chegar lá, antes tem que ter chegado o meu fio guia. E o próprio fio guia pode ser... Caramba. Exatamente. Então, como é que é o fluxograma? Se o paciente está estável hemodinamicamente, é clínico. Se ele está instável ou em choque cardiogênico, tentativa de balão, igual você falou. Se não resolveu, aí você tenta com o stent. Mas, a princípio, é clínico, tá? Porque o próprio fio guia pode ser o perpetuador da dissecção e você trocar um problema que já é grande para um maior ainda. Cara, uma coisa que acho que vale a gente falar é o seguinte: tem um pouco de diferença em relação às patologias quando a gente fala de dissecção de aorta ascendente e abdominal, não tem? Tem. A dissecção de aorta ascendente é muito mais trágico, mortalidade muito maior, a conduta é cirúrgica, estabilização clínica hemodinâmica, a gente falou ali, frequência, dor e pressão, e cirurgia o mais rápido possível. Mais rápido diminui mortalidade. Quando eu tenho uma dissecção da aorta, do arco da aorta descendente, o tratamento a princípio é clínico, tá? Então é frequência, dor e pressão. O famoso que a gente fala, o controle do duplo produto. Tá? Se eu tenho algum sinal de complicação, o que seriam essas complicações? Dor refratária, eu tenho exclusão renal, então, ou seja, os 2 rins estão saindo na falsa luz, sinais de perfuração, aí sim você pode ter um tratamento intervencionista, seja cirúrgico ou endovascular. Quando eu falo de causas de dissecção, por exemplo, eu tenho os casos mais importantes como fator de risco, hipertensão arterial, tabagismo. Né? Uhum.
quando tem, por exemplo, uma Doença doença do tecido conjuntivo, por conjuntivo. exemplo, Ehlers-Danlos ou Marfan, Marfan. por exemplo, existe uma predileção em relação ao local da Ascendência. incisão? Sim, as doenças do tecido conjuntivo, elas pegam bastante a aorta ascendente, né? Elas estão muito associadas à valvopatia aórtica, tá? Então, o anel aórtico é doente, a raiz da aorta é doente e a aorta ascendente é doente. Então, normalmente... Mental aí, né? Exatamente. Então, aqui você vai ter uma dissecção com uma insuficiência aórtica. Isso não é regra, né, gente? Mas, então, esses pacientes Marfan, doença do tecido conjuntivo, eles têm uma predisposição maior para ter uma dissecção de aorta ascendente do que o clássico de tabagismo e hipertensão. Acho que fechamos o assunto, hein, meu querido. Acho que sim. Destrinchamos urgência no primeiro episódio, emergências hipertensivas. Eu tenho agora. outra pergunta, cara. Ixi. Gui, Você tá seguinte, perguntativo. cara. Ele tá perguntativo hoje, Eu quero né? ver o que você tá fazendo. Você tá só, né? Ah, irmão, isso aqui tá ligado. Então, aqui tem que aproveitar a sapiência do Não é nosso à toa que convidado. nós somos o Imaging Cast. É, pô. Aqui, irmão, aqui é pra discutir tudo. Exato, pra não ter Pô. dúvida na porta de entrada. Não tem erro. Gui, meu paciente tá lá, anginando. Aham. Pressão eu controlei. Entrei com Tridil. E aí, sem supra, tá Beleza. lá. Tem o Ellens lá, que pros meninos para dia anterior. Entrei com Tridil, 20 ml hora. Eu tô com cara, 180 por 90 lá. Entrei com Unipride. Frequência cardíaca, 90. Eu entro metoprolol venoso ou não entro? Não. Nesse momento, até você reperfundir a artéria, a frequência cardíaca ele pode ser um sinal para você que o paciente está entrando em choque. Tá? Então, o paciente um pouco taquicárdico, ele pode, com a tendência à taquicardia, eles podem estar compensando uma fase inicial do choque. Lembra das fases do choque. Hipotensão arterial não é fase inicial, a taquicardia vem antes. Então, se eu estou um paciente atendendo a taquicardia ali, cuidado até no seu controle antihipertensivo. O beta-bloqueador é uma ótima medicação, mas cuidado com ela. Talvez para depois do vaso tratado, depois do paciente mais estável hemodinamicamente, tem o papel dela. Mas na fase aguda, cuidado, porque a taquicardia ela pode estar sendo a compensação. Lembra, gente? Débito cardíaco, né? A frequência é diretamente relacionada ao débito. Então, deixa essa frequência um pouquinho mais alta. O mais importante aqui é reperfundir o vaso do que a gente ficar realmente dando beta-bloqueador nesse primeiro momento. Cara, isso é maravilhoso. Porque Importantíssimo. o que a gente mais tem, assim, por exemplo, paciente que faz beta-bloqueador, vou fazer, a frequência está muito alta. Porque você, cara, entra em equilibre 2. Né, Gui? Você começa a ver que, cara, o que o coração tem ali para ajudar é enotropismo com enotropismo. Você tirou um dos benefícios. Você vai inibir lá, bonitão, né? Exatamente. Exatamente. Caraca, bicho. Eu acho, Vitinho, eu tenho certeza, irmão, que quem ouvir essa história, esse episódio, Quem ouvir esse, acabou. Rapaz. Ele vai querer chegar, o cara hipertenso. Chegou hipertenso, vem. Cara, Vem, hipertenso, tá? Hipertenso, pronto-socorro, vem comigo. Cara, Eu ouvi o Emerging Cast, olha lá. Rapaz. Eu vi o Gui destruindo tudo que ele tinha pra falar aqui. Tô sem palavras. Que Excelente. isso. Hoje. Só agradecer a máquina. Gui, seu espaço, cara. Nada, Fala cara. aí, Queria suas mais redes uma vez sociais. agradecer vocês. É uma honra estar com vocês aqui. Eu que há pouco tempo voltei para Vitória, né? Fiquei 6 anos fora, voltei tem 1 ano aí, tô batalhando aí no meu espaço para fazer uma medicina de qualidade aqui no Espírito Santo. Então, uma honra estar aqui com vocês, levando conhecimento para todo mundo. A gente faz a toda diferença nossa, né? não só lá Honra na linha de frente, mas ensinando também, com certeza. Porque daqui a uns dias pode ser a gente, né? Exatamente. E se precisar colocar um stent, Fera. aquele famoso assim, espero que não precise, Espero né? que não velho? precise. Óbvio. precisar. Mas se... Doeu Quer deixar seu Instagram aí, Guilherme? O Instagram é Guilherme FFO, Guilherme Freitas Fernandes de Oliveira, então Guilherme FFO. É um prazer, vai ser um prazer ter vocês lá. Caraca, Isso Vitinho, aí. sensacional. Rapaziada, Sensacional. quem ficou a gente até aqui agora, cara, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Segue nossas páginas lá. Então a gente tá no Imaging Cast, no Instagram, Imaging Cast, no Spotify, YouTube. Cara, a gente tá. Apple Onde você Podcast. quiser achar. Colocou Imaging Cast no Google. No você Google não tem. vai achar um monte de lugar. Você A gente não tá querendo estar em tudo que é lugar. Cara, nosso site, imagingcast.com.br. Então, assim, pode estar com a gente que tem muita coisa pela frente. E Gui, cara, as portas são sempre abertas. Obrigado. É um prazer, é uma honra ter você com a gente aqui. Espero voltar. É um Com cara de um certeza. gabarito. Rapaz, quando o Absurdo. convidado fala isso, é bom demais. Rapaz. Ele fala assim, nós vamos te usar, nós vamos usar o seu conhecimento. Bom demais. Quando o convidado fala isso, a gente fala, não, então tá bom, tô anotando aqui, ó, voltar. Em breve. É isso, em breve, logo mais. Rapaziada, forte Até abraço. a próxima. Até a próxima. Um grande Valeu. abraço. Valeu. Obrigado.